Explicador Virtual, professor Jorge Augusto. Vamos então dar continuidade aqui aos nossos exercícios de revisão. Agora sobre a Grécia. Então nós vamos relembrar aqui um pouco aí da Grécia Antiga, berço também da nossa cultura ocidental. Então vamos lá. Então a questão número 1. Qual a relação existente entre escravidão e política na Grécia Antiga? Lembrando que, para uma pessoa se tornar escrava na Grécia, ou ela era adquirida pela questão da guerra ou por dívida. Assim, uma pessoa se tornava escrava na Grécia Antiga. E o que a escravidão, ela se relaciona aqui então com a política nesse mundo grego? Nós vamos ter aqui, o modo de produção escravista permitiu que os cidadãos fossem desobrigados do trabalho para entregar-se à política e à filosofia. Então, aquele indivíduo que não era escravo na Grécia Antiga, ele participava diretamente aqui da vida política no mundo grego, já que a democracia ela era bastante participativa, e também a filosofia. Então, buscavam adquirir conhecimento filosófico. Então, quem não era escravo na Grécia participava ativamente da política e da filosofia. Isso vai permitir que os gregos participem diretamente, então, da questão da formação do pensamento, do seu mundo, da sua sociedade e da política da região em que vive. Então, essa acaba sendo uma grande relação entre a política e a escravidão. Fechamos aqui a número 1. Número 2. Além da escravidão, indique e explique um outro aspecto que diferencie a democracia grega da contemporânea. Qual é a diferença da democracia da Grécia Antiga para a democracia dos tempos que nós estamos vivendo atualmente? Nós vamos ver que é uma diferença enorme. Então aqui, a democracia contemporânea, diferentemente da grega, ela é representativa, indireta e permite a participação das mulheres, por exemplo. Sendo menos discriminatória, possibilita um exercício mais amplo da cidadania. Então aqui, enquanto a nossa democracia atual é representativa com a participação das mulheres, na Grécia não. A democracia era direta, todos opinavam e todos participavam. Não havia a escolha de um representante, já que todos os gregos se reuniam na praça pública e discutiam ali o destino da cidade. Então essa é a grande diferença. Os gregos tinham uma democracia mais direta, porém sem a participação feminina. Ao contrário de hoje, onde a democracia ela é indireta, representativa e as mulheres estão participando ativamente. Fechamos a questão número 2. Questão 3. Discorra sobre o significado dos Jogos Olímpicos para os antigos gregos. Vale lembrar que os Jogos Olímpicos é uma característica cultural deixada pelos gregos para o nosso mundo atual. Então vamos ver aqui algo sobre os Jogos Olímpicos para os gregos antigos. Então o significado desses jogos aqui. Os jogos eram realizados na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus, o principal deus grego. Significavam a confraternização entre as cidades e estados, mesmo em período de guerra, já que se declarava uma trégua da guerra e a celebração da superioridade do povo grego. Então os Jogos Olímpicos serviam para homenagear Zeus, dar um tempo, dar uma trégua nas guerras e também para celebrar o povo grego, que se considerava o povo mais importante desse período aqui na humanidade. Então para isso serviam os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, para confraternização entre os povos e também prestar homenagem a Zeus. Fechamos a número 3. Número 4. Apresente as características do teatro na Grécia Antiga. Mais uma característica cultural deixada pelos gregos para o nosso tempo contemporâneo. Quais eram as características então do teatro durante esse período?
Então aqui, caracterizou-se pela restrição aos homens na atuação como atores. Dá para perceber que a sociedade grega ela era muito voltada aqui sempre para a atuação masculina, pelo uso de máscaras e as apresentações em anfiteatros ao ar livre. Os temas são caracterizados pelas tragédias e comédias, sempre relatando o cotidiano da vida do povo grego. E os atores eram homens. A sociedade grega ela era totalmente masculinizada. As mulheres sempre ficavam no seu canto, sempre mais tratando da questão de casa, o trabalho doméstico. Fechamos a número 4. Número 5. Explique o que foi a Liga de Delos e quais seus objetivos iniciais. O que era essa liga, essa confederação de Delos e quais eram os seus objetivos? Temos aqui uma confederação militar formada pelas cidades-estados gregas e lideradas por Atenas. Para lembrar aqui, cidades-estados são cidades organizadas diferentemente uma das outras, que tinha como objetivos iniciais combater o imperialismo persa. Então, a Liga de Delos ela é uma confederação militar com o objetivo de impedir o crescimento do Império Persa, já que era o principal concorrente comercial e econômico do povo grego. Então os gregos criaram essa liga com a intenção de impedir o crescimento desse imperialismo persa que ameaçava o mundo grego. Fechamos a número 5. Número 6. Apresente os mecanismos que asseguravam a hegemonia ateniense sobre os seus aliados nesse período. Então, o que vai fazer que a cidade-estado de Atenas seja a cidade que está sempre à frente das outras nesse mundo grego? A hegemonia ateniense estava associado ao seu poderio econômico, principalmente após o tesouro da Liga ser transferido de Delos para Atenas. O que vai manter então aqui a hegemonia ateniense é que toda a riqueza adquirida pela Liga de Delos, ela vai ser transferida toda para a cidade de Atenas. Isso vai torná-la uma cidade mais rica do que as outras, fazendo com que Atenas seja a principal cidade-estado aí desse mundo grego antigo. Atenas, que vai ser o berço de toda a civilização, toda a questão cultural, ela agora também tem todo o poderio econômico do que foi arrecadado durante a Liga de Delos, já que todo o valor vai ser transferido para a cidade de Atenas. Fechamos então a número 6. Número 7. Comente sobre a importância da Acrópole na Atenas clássica. A Acrópole temos aqui na imagem, uma construção no alto da montanha. Então, qual era a importância da Acrópole para a antiguidade clássica na Grécia? Simbolizava a religiosidade do povo ateniense, local onde ficavam os templos e estátuas dos deuses, e representa o apogeu do desenvolvimento cultural ocorrido no século V a.C., dentro do chamado período clássico. Então, na Acrópole era possível encontrar todos os templos e também, claro, o culto às divindades gregas. Então, aí está a importância da Acrópole. Reunir os deuses, reunir as estátuas e também servir de um esplendor cultural. Também mostrou que a Grécia, durante esse período, estava num estágio cultural muito avançado. Já era uma civilização bem construída, bem arquitetada. Sempre lembrando que a Grécia foi berço da medicina, da matemática, dos Jogos Olímpicos, da filosofia, da história. Então era um povo totalmente cultural. Sempre também lembrando que as principais cidades-estados eram Atenas, mais ligada para a questão cultural, e do outro lado nós vamos ter Esparta, uma sociedade mais guerreira. Então, com essa questão número 7, fechamos a revisão sobre a Grécia Antiga. Muito obrigado e até a próxima.